Olá, meus amigos, voltamos aqui para o nosso planejamento 365 e nós vamos falar agora sobre a exposição do empregado a raios solares. Então, você é aquele empregado que trabalha a céu aberto, sol a pino na cabeça. Nós vamos analisar essa situação, se ela geraria o pagamento de adicional de insalubridade. A nossa resposta estará de acordo com a OJ 173 da SDI 1 do TST. Então, essa OJ 173 da subseção de dissídios individuais 1 analisa, responde se a exposição a raios solares gera o adicional de insalubridade. Todo mundo sabe aqui, a gente não precisa falar que essa exposição ela gera malefícios à saúde. Então a exposição aos raios solares gera esses malefícios, a gente tem ali envelhecimento precoce, e a gente tem principalmente o risco de câncer de pele. Então existe uma grande preocupação. Só que existem alguns empregados que infelizmente acabam trabalhando ali em áreas abertas, estão submetidos. Como que eu vou fazer para evitar? Claro, hoje a gente tem ali roupas especiais, aquelas roupas de raios UVA, UVB, nós temos a possibilidade de utilizar outras proteções, chapéu, nós temos também um ponto importante aqui, que são as negociações coletivas. O que as negociações coletivas geralmente dispõem em relação a esta situação? Vejam que muitas negociações coletivas impõem o fornecimento de protetor solar pelo empregador. Então é bem comum nessas situações nós termos convenções coletivas de trabalho estipulando o dever do empregador de fornecer o protetor solar, inclusive com discriminação do fator de proteção solar. Então você, empregador, que tem empregados que trabalham a céu aberto, você tem que fornecer mensalmente um tubo de protetor solar, fator de proteção 50, 60, 40, por exemplo, um tubo ali com pelo menos 100 ml, 120, 60, há ali a definição da obrigação de fornecer aquele protetor solar, qual é o fator de proteção, qual é ali o tamanho, o número mínimo ali de ml daquele protetor. E vejam que neste caso aqui, o protetor solar, ele é entendido como um equipamento de proteção individual. Então, da mesma forma que a empresa tem que fornecer um capacete, um protetor auricular, tem que fornecer também este protetor. Então, normal você ter essas negociações coletivas. Claro que, não havendo negociação coletiva, o empregador pode fornecer voluntariamente? Pode. Só que aqui nós temos um problema do direito do trabalho. Muitas vezes, se você não tem a negociação coletiva impondo, o empregador não fornece. Não fornece por quê? Porque nós sabemos que no direito do trabalho, esse fornecimento voluntário gera direito adquirido. Diferente de um direito que é criado por norma coletiva, que ele é passageiro, ele é provisório, ele vai existir enquanto estiver em vigor aquela negociação coletiva. E nós sabemos que de uma negociação coletiva para outra, de um ano para outro, eu posso ter perda de direitos, eu posso ter a retirada daquela obrigação de fornecimento do protetor solar. Então, infelizmente, em decorrência das normas que regem o direito do trabalho, muitos empregadores só fornecem quando são obrigados, beleza? Digamos que a convenção coletiva traga essa obrigação. O não fornecimento dela pode gerar uma série de consequências. A primeira, multa prevista na própria negociação coletiva. Toda negociação coletiva traz ali multa em favor do empregado pelo descumprimento de suas cláusulas. Então eu tenho como uma primeira consequência essa aplicação de multa. Nós podemos ter também pedido de rescisão indireta. Se o empregador deveria fornecer o protetor solar e não está fornecendo, é porque ele está colocando o empregado numa situação de risco. Então há possibilidade aqui de rescisão indireta do artigo 483
da CLT. Fora que o Ministério Público do Trabalho poderia, aqui por meio de uma ação civil pública, buscar a obrigação de entrega, de cumprimento daquele protetor solar, daquele direito. Então, N consequências aqui, caso essa regra seja descumprida. Agora, à luz da OJ, nós vamos analisar aqui se essa situação seria insalubre. Ó, estar sujeito a raios solares faz mal. Se faz mal, por que não é insalubre? Porque nem toda situação, que faz mal, nem todo agente que faz mal à saúde é considerado um agente insalubre. Sol, raios solares fazem mal à saúde, mas não são considerados agentes insalubres. Isso porque é o seguinte, ó, porque nós temos que aquela situação seja enquadrada, nós temos que aquela obrigação, aquela situação seja enquadrada como insalubre. Então, o que é necessário para que determinada situação seja enquadrada como insalubre? Conste nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem que reconhecer aquela situação como insalubre e incluir na norma regulamentadora. Para que, da mesma forma que o ruído, o calor, o frio ali constam, também conste a exposição a raios solares. Enquanto os raios solares não forem inseridos na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, não haverá aqui pagamento de adicional de insalubridade. O adicional não será devido. Isso nós temos aqui de uma forma bem simples, descrita na nossa OJ, que eu transcrevi para vocês. Então vejam, ó, por que não há adicional de insalubridade devido na hipótese? Porque não há previsão legal. Ausente previsão legal, indevido adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar. Vejam que não há previsão legal. Exposição a raios solares, a radiação solar, não consta na NR 15 do Ministério do Trabalho. Então aqui está a justificativa, não tem previsão legal. Se não há previsão legal, se a exposição a raios solares não consta na NR, não é considerado insalubre. Perfeito? Aí a gente tem o inciso 2º aqui, que fala de uma situação um pouquinho diferente. Olha que interessante isso daqui. Inciso 2º, tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas na NR 15 do Ministério do Trabalho. Então tem direito ao adicional de insalubridade em virtude do calor. Então, ó, a carga solar, a radiação solar, o sol, pode gerar calor em excesso. E aí o adicional de insalubridade seria devido pelo calor, não pelo raio solar. Então eu trabalho aqui em céu aberto, sol na cabeça. Adicional de insalubridade? Vamos ver a temperatura. Vamos ver o calor, vamos medir a temperatura para ver se está dentro ou fora dos limites de tolerância do Ministério do Trabalho. Tá bom, meus amigos? Volto depois aqui com mais vídeos do nosso Planejamento 365. Espero que vocês estejam gostando. Um abração.